Bom dia, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para falar dos tempos em que nós estamos vivendo, para falar um pouquinho do arrependimento e para saber que o nosso escape se chama Cristo Jesus e que o Senhor Jesus possa nos ajudar neste momento tão crítico que nós se encontramos hoje. Ele é o único escape, ele é a nossa esperança. E ele é o nosso refúgio para nós abrigar com ele, porque os tempos são maus e a sobriedade, a vigilância, a obediência e trilhando os caminhos estreitos do Senhor é que vai determinar o nosso destino. E o destino será certo, o céu eterno, o lar dos santos. Somente Jesus é o caminho para nos conduzir ao lado santos, ao lado santos. Então, o arrependimento que o Senhor Jesus nos entregou foi uma dádiva maravilhosa, foi um presente maravilhoso para nós limpar dia após dia, como está escrito em, em Apocalipse 22, aleluia, que Apocalipse 22 diz assim, aleluia. Que Apocalipse 22 diz assim, aleluia. Vinte e dois versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, aqueles que têm a consciência e crê, aquela minoria que crê no Senhor verdadeiramente, no Santo de Israel, o Santo verdadeiro de Israel, aquele que é 3 vezes santo, aquele que julga o pecado, e essa pessoa tem a convicção que se ela pecar, o Senhor vai jogar no inferno, e que teme o Senhor de todo o coração, então se santifique mais ainda, se santifique mais ainda, se aperfeiçoa mais ainda. Comece a trilhar o caminho estreito para seguir os passos de Jesus até o aperfeiçoamento da natureza divina de Deus. O caráter, o respeito, a dedicação, a seriedade, o compromisso, o zelo, a santidade, a justiça, o arrependimento, todas essas características, a fidelidade, tudo isso é a natureza divina do Senhor, divina do Senhor. Por isso que Efésios 5:1 disse: seja imitadores de Deus, seja imitadores de Deus. E assim como ele entregou o seu filho amado por nós, e ele trilhou nessa terra como um modelo perfeito para nós seguir a Jesus. Nós temos que seguir a Jesus. Oferecer os nossos corpos para louvor e glória do nosso Senhor, para ser instrumentos de justiça aqui na terra, para ser imitadores de Deus aqui na terra. E somente temos o arrependimento que vai nos aperfeiçoar, que vai nos quebrantar, que vai trazer uma nova características de uma nova pessoa em Cristo Jesus. E que temos que tirar a velha criação de nós. E que somente o arrependimento é capaz de nos transformar. E que nós não devemos menosprezar essa dádiva, esse presente. Então, momentos são críticos porque são momentos maus, onde é o esfriamento do amor, o esfriamento da fé, o nível de pecado que está subindo em alta escala na terra é muito impressionante. É muito impressionante. Muito impressionante a forma que o pecado está subindo de nível. E Deus vai julgar o pecado. Vai julgar o pecado. Chega um certo momento, um certo limite que o pecado, passado o limite da graça, Deus tem que intervir para julgar, para exterminar os perversos, exterminar
os orgulhosos, os soberbos, os que rejeitaram a cruz de Jesus, que rejeitaram o amor de Jesus, que rejeitaram o amor de Jesus. Então o amor de Jesus é esse, que todo pecador venha a buscar o arrependimento, porque ele julga o pecado. Jesus já não é mais o bebê da manjedoura. Jesus agora ele está vindo como um rei, e um rei coroado com muito vai julgar o pecado. Ele vai foi crucificado na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e primeiras primícias daqueles que agora abraçam essas primícias seja uma nova criação, significa que nós não devemos brincar com o pecado. Nós não devemos brincar com o pecado, porque Jesus ele vai lançar a velha criação no lago de fogo. Então, para não ser participante dessa velha criação, nós temos que morrer essa carne maligna e estabelecer a nova criatura dentro de nós. Vai fazer com que nós alcance as maravilhas, as características do amor de Deus para nossas vidas. Somente o arrependimento. Porque o arrependimento veio nos lavar, veio nos santificar dia após dia. Por isso que Jesus falou, quem é justo se santifique mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda, alcançando a perfeição. Alcançando a perfeição. Como nós somos seres caídos devido ao pecado do nosso pai Adão, Jesus veio na cruz para morrer, para que agora nós entrássemos na nova criação, em Cristo Jesus. Agora para que o nosso pai seja Cristo Jesus, o Adão espiritual. Então quem nasce na nova criação é um Adão espiritual, ou seja, nós somos descendência do Adão espiritual. Então nós entramos numa nova criação, onde já não há ira, não há estresse, não há mais rancor, não há raiz de amargura, não há orgulho, não há rebeldia, não há tristeza. Claro que a tristeza desse mundo produz morte, mas a tristeza em Cristo Jesus, por estar passando por um sofrimento, de estar crucificando a nossa carne, produz um peso de glória, um peso de glória. E é isso que é o caminho do cristão, de muito sofrimento. O caminho do cristão é com muita perseverança. E nós temos que trilhar esse caminho da nova criação. Se despir desse velho homem, se despir da velha criação, se despir dos maus desejos, se despir do pecado, se despir de toda a imundícia que pratica quando estava em outrora e agora está neste caminho em Cristo Jesus, do arrependimento. Porque os tempos são críticos e a porta da graça, a porta dessa graça tão maravilhosa que é capaz de nos transformar, que o sangue de Jesus está disponível para todo pecador para se arrepender, ela vai se fechar. Ela vai se fechar, porque essa porta está aberta há mais de 2000 anos e a graça ela não é ilimitada. A graça só se torna ilimitada quando nós entramos no céu, então será ilimitado. Mas enquanto nós estamos na terra, a porta da graça ela é limitada, ou seja, ela vai acabar um dia. Ela vai acabar um dia, porque a graça ela recebe o pecador para transformar para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando essa porta fechar, acabou o arrependimento. Acabou o arrependimento, acabou o perdão, acabou a misericórdia. Então nós não devemos brincar mais com o pecado. Nós temos que abraçar a causa do arrependimento, nós temos que abraçar as vestes da santidade, as vestes da justiça. O tempo acabou, o tempo acabou. Não é hora mais de focar nas coisas desta terra. Não é hora mais de ter planejamentos terrenos. É hora de olhar para o céu, o nosso escape é lá. O arrebatamento da igreja vai acontecer e nós não devemos estar brincando, nós não devemos estar trivializando ou achando que isso não vai acontecer, isso, aquilo. Creia você ou não, tenha opiniões diferentes sobre isso ou não. Não importa, isso não depende de você, isso não depende de nenhum de nós, nem de nenhum de nós dos outros bilhões de pessoas que estão na Terra. Essa é a agenda de Deus e ela vai se cumprir. E a agenda de Deus está na terra.
entregando os convites para essa geração, para buscar o arrependimento e mudar as suas vidas e andar em santidade e justiça. Fora disso, o oposto disso é o inferno. Quem não abraçar é o inferno, é a grande tribulação. É a grande tribulação. Então, Deus é misericordioso. Ele veio ao resgate desta geração para poder trazer a salvação que é Cristo Jesus. Porque já não havia mais a graça, já não havia mais não havia mais o sangue de Jesus, porque as igrejas de hoje, todas elas retiraram o sangue de Jesus. Mas Deus veio trazer o seu mensageiro, o mensageiro do céu, o mensageiro da terra, o mensageiro celestial, para poder destruir a apostasia desta terra. O mensageiro celestial, para trazer o evangelho eterno, para proclamar a santidade, a justiça e o arrependimento de Deus. Então, Deus está enviando, Deus está entregando o arrependimento para esta geração. Mas vai chegar o momento que a porta da graça, a porta de Jesus Cristo, vai se fechar. E é aí onde a igreja foi levada. É aí que a igreja foi arrebatada. É aí que a igreja foi embora. É aí que a igreja se encerrou as atividades aqui na terra. E partiu para celebrar os 7 anos do Cordeiro, em celebrações eternas, eternas para sempre no reino da glória. Mas quem ficou será muito lamentável, será angústias, terror, medo, pânico, será muito temível para quem não abraçar a porta da misericórdia e não entrar no arrebatamento. Então o nosso escape é agora. O nosso escape para fugir do que está vindo aí na frente é agora. Vamos abraçar. Vamos ser sábios nessa última hora. E a verdadeira sabedoria é temer o Senhor. A verdadeira sabedoria é apartar-se do pecado. Apartar do pecado. Isso é ser sábio. Então essa é a sabedoria de Deus, revelando para essa geração. Fuja do pecado. Ande em santidade e justiça. Imite os passos de Jesus. E vamos ser imitadores de Deus. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. No mais poderoso nome de Jesus. E em breve, na próxima terça-feira, estaremos trazendo uma mensagem santa do céu. Uma mensagem para mudar as nossas vidas, para nos edificar e para nos preparar para o arrebatamento da igreja. Obrigado. Que Deus abençoe no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Shalom.